no Brasil o compliance até é mais puxado para esse viés mesmo de denúncias, né? Então, por isso, justifica um pouco esse link. Mas o compliance, com certeza, ele é bem mais amplo, né? Um dos pilares, talvez o mais forte aí de um programa robusto de compliance é a alta administração participando, né? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da TSEA, o podcast que evoluiu. Nós agora temos um novo nome, TSEA Talks, e um formato diferente. Não fica só no áudio na sua plataforma preferida, mas também no canal do YouTube para você acompanhar um videocast com convidados para lá de especiais. A gente sempre reúne no podcast pessoas, ideias e tendências do mercado de infraestrutura elétrica. O tema do primeiro episódio da primeira temporada vai ser compliance muito além do canal de denúncias. A gente está aqui com a Misma de Paula, que é Chief Compliance Officer da Itaminas, e com Antônio Espínola, que é Chief Compliance Officer e DPO da TSEA. Muito obrigado pela participação e sejam bem-vindos. Eu que agradeço o convite, Danilo. Parabéns aí pelo projeto. Eu agradeço também aí, Danilo, uma oportunidade para a gente falar um pouco de compliance e governança das empresas, né? Vamos começar pelo título do episódio de hoje, que é muito além do canal de denúncias. Porque as pessoas pensam em compliance, imagina denúncia, mas é bem mais do que isso. Esse aí é o quê? O canal de denúncias é só um braço do que é o compliance? Bom, posso começar? Por favor. Então tá. Geralmente tem esse link mesmo, né, Danilo? E o porquê disso, né? Eu acho que no Brasil o compliance até é mais puxado para esse viés mesmo de denúncias, né? Então, por isso, justifica um pouco esse link. Mas o compliance, com certeza, ele é bem mais amplo, né? O canal de denúncias, ele é apenas um dos braços, né? Um dos pilares que a gente fala para executar um compliance efetivo. E um compliance efetivo com canal de denúncias, essas denúncias, essas manifestações que chegam, né, elas chegam até para retroalimentar os outros pilares, né, gestão de riscos, due diligence, treinamentos, comunicação, por aí. Como fazer a pessoa perder essa ideia, Espínola? Através das políticas, né, das normas, dos procedimentos da companhia. Treinamento é importantíssimo, né, e atualização também dessas normas internas, mas se não houver o apoio da alta direção em relação a todo esse procedimento, isso não iria funcionar ou não vai funcionar muito provavelmente, né? Então, um dos pilares, talvez o mais forte aí de um programa robusto de compliance é a alta administração participando, né, e sofrendo também as consequências, né, das denúncias apuradas, se isso vier a acontecer. Sobre isso, como que é dentro da TSEA essa abordagem feita pelo conselho, pela alta direção ali com os diretores, com os gerentes, como que é esse processo de construção? A área de compliance ela se reporta diretamente ao conselho de administração. Ela deve ingerência, obviamente, aos executivos. Há um comitê de compliance mensal, com participação do CEO, do CFO, de conselheiros externos e alguns gestores de algumas áreas da companhia, onde ali são deliberadas as decisões relacionadas à compliance, seja por conta de uma investigação mais específica que possa envolver um gestor, um diretor, seja para aprovação, por exemplo, de um fornecedor que tenha passado por uma due diligence, né, que tenha sido detectado alguma ocorrência reputacional negativa que possa prejudicar o relacionamento comercial da TSEA com ele e que caiba a decisão desse conselho, desse comitê na decisão, né? É semelhante lá na Itaminas, no seu dia a dia? Sim, Danilo, compliance efetivo, ele precisa ter esse reporte direto, né, esse canal direto com o Conselho de Administração. A gente também tem um acompanhamento muito de perto da alta gestão ali da presidência, né, da gestão executiva. Por quê? Porque a gente precisa, né? A gestão hoje ali, ela é muito direta, é muito rápida. Então, a gente tem um contato, todos eles são muito presentes ali, né? Como eu disse, a gestão ali, ela foca no presencial, então eles participam. Então, a gente tem um reporte ali mensal também com a diretoria e o conselho de administração também. Isso dá para a gente, né? Certas autonomias e certos poderes
que são necessários para você ter um compliance efetivo, né? E como que... Ah, pode ir. Não, até complementando um pouco o que a Misla falou, né? Independentemente de haver o comitê mensal, sempre que há necessidade de alinhamento referente a algum tema, ou a gente faz isso através de um comitê extraordinário, ou mesmo com trocas de informações por mensagens eletrônicas, para a gente otimizar o tempo, né, da decisão. Então, Dá agilidade assim no processo e revê-lo sempre. Que a gente, né, a TSEA tem o site em Curitiba, tem o site em Betim, tem nos Estados Unidos, tem em Contagem, então muitas vezes é difícil você reunir todas essas pessoas ao mesmo tempo naquele determinado horário, mas o fluxo segue aí em poucas horas, uma tomada de decisão que se faça necessária. A gente está falando aqui de duas indústrias de grande porte. É já comum ter uma estrutura de compliance nesses grandes negócios ou ainda as pessoas estão caminhando para uma necessidade que às vezes é uma demanda que vem de fora, de clientes, de tratados internacionais? Por favor, né? Bom, é comum, sim, Danilo, devido a algumas exigências legais, né? Então, a maioria dessas grandes empresas, elas têm que atender a legislação aí, a 6404, né, que é a lei das SAs. E dentro dessa legislação, ela exige, sim, uma estrutura mínima, né, de governança e compliance. Então, por isso, devido a essa exigência, você espera que essas empresas já tenham, sim. Mas, por outro lado, além da exigência legal, a preocupação dos gestores que investem nessa área de compliance é também por uma questão ética, né? Porque o compliance ele traz a conformidade legal, mas um compliance efetivo, ele abraça também as questões éticas, né? Você pode atender uma legislação e de forma não ética, né? Talvez ali não respeitando alguns direitos humanos, alguma questão de diversidade, enfim. Então, quando você tem diretores conscientes, né, alta gestão, um conselho de administração que preza também por esse lado, a empresa, mesmo que não seja uma exigência legal, ela tem sim essa importância aí ao compliance dentro da empresa, né? Por exemplo, como pegar esse que é investimento e as pessoas entenderem que não é um gasto, que ele é necessário para poder melhorar essa parte ética, melhorar a reputação? A própria prática comercial tem regido isso, né? Antes o compliance era visto como uma área não necessária, voltada à fraude, à corrupção, principalmente, né, após a Lava Jato, quando da edição da lei anticorrupção também, aí falando do mercado brasileiro, né? Mas hoje o compliance é visto como algo muito mais abrangente, como você iniciou, né, a nossa conversa. É comum, antes era mais comum, na verdade, a gente ver as grandes indústrias, as multinacionais, com a área de compliance. Hoje, essa é uma realidade também das empresas brasileiras. Não só de ter a área, mas uma área desvinculada, né? Então, é uma área que normalmente, ou desejável, é não estar num guarda-chuva do jurídico, ou da auditoria, ou da diretoria, ou do conselho diretivo, mas sim uma área que se reporta ao conselho de administração e tendo a participação do próprio conselho também nas tomadas de decisões. E por que essa independência é importante? Para as tomadas de decisão, né? E evitar conflitos de interesse nas decisões. Então, o compliance, quando ele está ligado diretamente à alta gestão, ao conselho, você sinaliza que você tem a estratégia, né, dentro da conformidade legal. E até como ele disse, você tem às vezes denúncias que estão envolvidos os diretores. Então, se você está debaixo de uma gestão de uma diretoria, como é que você vai tratar aquela questão, né? Você precisa de alguém numa alçada acima. Então, é um dos motivos, né? Tem outros. E aí, entrando novamente nos pilares, né? E quando a gente fala dos normativos, das normas internas, e mais especificamente do Código de Ética e Conduta, ele tem que ser observado por todos da administração. Não adianta eu ter normas éticas e um código que seja aplicável somente aos trabalhadores, né? Isso a empresa tem que sentir na prática para trazer, exatamente, para trazer a confiabilidade do uso desse canal, né? E trazer questões relevantes que precisem realmente ser investigadas. Então, se eu não tiver isso, muito possivelmente a reverberização, né, do canal não vai ser útil. E é sempre importante pontuar que uma investigação, uma denúncia, não deve buscar
a punição necessariamente do denunciado, né? A expectativa muitas vezes de quem faz uma denúncia é que no dia seguinte o denunciado seja desligado ou sofra alguma medida disciplinar, né? Mas sim de alertar uma empresa e chamar a atenção para um desvio, né? Uma possível fraude, né? Um possível assédio. Mitigar a continuidade para evitar que isso se repita. E isso acaba refletindo aonde? No relacionamento com o seu cliente. Ao ver que a empresa, né, o seu fornecedor, o seu prestador é diligente ao cuidar dos seus colaboradores, o relacionamento com esse cliente, que muito provavelmente valoriza também esses princípios, é significativo. Por exemplo, nessa parte, aí tem um due diligence forte com os fornecedores. O que isso traz de benefício, por exemplo, para a reputação, para ganho econômico também? Então, Danilo, se você preza, né, pela conformidade ética e legal de dentro da sua empresa, pensa bem se a gente tem uma casa organizada e aqueles que estão envolvidos com aquela casa não têm a mesma preocupação, né? Juridicamente, a gente tem algumas responsabilidades que são solidárias. Então, a gente compactua, né, com algumas responsabilidades também dos nossos stakeholders. Então, essa é a principal importância, né? Sinalizar ali, mitigar os riscos da nossa relação com eles. E, para além disso, também promover a cultura ética aí dentro do ecossistema que a gente está envolvido, né? Então, isso acaba gerando, assim, eu cobro do meu fornecedor, o fornecedor cobra do fornecedor dele, e assim vai em cascata, que é o que tem acontecido no mercado, né? E a gente vem fazendo isso na TSEA até para poder garantir que as empresas que estão conosco estejam alinhadas com o que a gente define. Exatamente. Não só alinhadas, mas se existe algum aspecto reputacional que a parceria, o relacionamento comercial com esse fornecedor, esse prestador, pode prejudicar a imagem da companhia, né? Um exemplo não tão recente, já de alguns meses, né? Uma empresa fabricante de equipamentos, ao transportar o resultado final, o equipamento final, teve o transporte interrompido na rodovia. E checado foi que o motorista não tinha habilitação para transportar aquele equipamento, né? Básico. Sendo que o equipamento estava coberto exatamente com a marca da fabricante, né? Então, isso, perante a concorrência, perante o cliente, é um prato cheio, né, para uma crítica. E eu, como um cliente que paguei milhões, talvez, naquele equipamento, me dá conta de que, na hora de transportá-lo, a empresa fabricante não foi diligente, não agiu em conformidade para a entrega do equipamento para mim. Chega com uma mancha, assim. Exato. E o risco, né? Se a pessoa não tem habilitação, como ela tem segurança e capacidade técnica para estar transportando aquilo, né? É isso. E só, né, complementando, a imagem que fica, ou o registro, é aquele primeiro. No dia seguinte, ninguém vai procurar saber qual foi o real motivo, mas a imagem é aquela, né? Equipamento parado na rodovia por falta de documentação e veiculando a imagem ali da empresa associada ao transporte, né? E aí o dia seguinte já são outras notícias. Então essa preocupação e essa diligência na necessidade de fazer a checagem, a due diligence dos diretos, dos contratados diretos. E agora, inclusive, nós temos ampliado um pouco mais para saber e fazermos a due diligence também dos contratados desses fornecedores, né? Tentando estender para algumas prestações relacionadas aí a fins específicos, como transporte, enfim. Ô Misma, sobre aquilo que você comentou, sobre a construção de uma cultura ética, qual que tem um prazo, não tem? Que medidas que precisam ser tomadas para poder garantir que toda companhia, toda empresa consiga atingir isso que se espera? Danilo, ele comentou aqui no início, né? A gente precisa muito do patrocínio da alta gestão. Não tem como, não existe nenhum compliance efetivo sem o patrocínio da alta gestão. Não existe. Então, se uma empresa tem um compliance, mas ele não tem ali a alta gestão apoiando, aquele compliance é um compliance de gaveta. Por quê?
você precisa criar normas e procedimentos, as políticas internas, mas também a gestão das consequências da quebra dessas normas. E se você precisa atuar numa consequência para um diretor, né, que tem um cargo mais acima, você implementar ali, imputar uma consequência para um operacional é mais simples, né? Tecnicamente é mais simples. Mas quando exige ali o envolvimento de um outro nível de gestão, se você não tiver o apoio, você não consegue fazer isso. Então, imputar a cultura, primeiro, é ter esse apoio da alta gestão, entendeu? E como é que você demonstra esse apoio da alta gestão, né? Para não ficar tão subjetivo. Quando a empresa tem aporte financeiro na área de compliance, quando ela investe na equipe, quando ela gera independência, ela está alocada no local ali que ela, né? Algumas áreas estão até ali debaixo de alguma diretoria, mas ela tem a liberdade e o canal direto com o conselho, né, em casos ali que se necessitem. A questão de investimento mesmo na equipe, né, no headcount daquela equipe, porque se a empresa é grande, ela precisa de ter uma estrutura maior. Então, os treinamentos, né, o orçamento, qual é o percentual de orçamento que é liberado para essa área? Então, é nesse sentido aí. O Espínola, não pode ir. Não, só lembrando, há leis que, inclusive, exigem o investimento, né? A lei de licitações, 8464, se não me engano, ela exige que haja, ou define que haja um investimento para compliance, para o programa de compliance. E só também complementando o que a Misma falou, é importante não ter só a regra, né? O programa de compliance, mas que elas reflitam a realidade da empresa, né? Eu costumo dizer que é até fácil você ter um programa de compliance, você utiliza a inteligência artificial, o Google, em um dia, 2, você cria um programa de compliance, mas é importante que ela esteja baseada, refletindo a essência da companhia. Sobre isso, Espínola, as pessoas ficam com medo quando escutam a palavra compliance, mas na verdade, se elas são éticas no relacionamento delas, fazem o trabalho da forma como a regra determina, elas não têm que ter medo. Não, de jeito nenhum. O que a gente procura, inclusive nos treinamentos, levar também é que o compliance ele não ocorre só dentro da empresa, né? É uma realidade também nas famílias, né? Então, é a base ali ao levar um filho para a escola, não estacionar em fila dupla, não jogar um papel no chão, né? Isso também é refletido na vida pessoal de cada um deles, de cada um dos colaboradores. E na empresa, obviamente, também no relacionamento entre eles, entre as áreas, com colegas da mesma área também, né? É pegar isso que a pessoa faz dentro da empresa ou fora dela e levar para um ambiente para o outro. Ser ética em qualquer ponto. Exato. Integridade, o compliance fala muito da integridade, né? E integridade, existe um jargão que a gente fala, é fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo. Então, independente se existe ali uma câmera, se existe alguém te fiscalizando, você vai ter a paz para fazer isso. E o compliance, nesse sentido, ele entra assim, né, muito na parte também de prevenção. Então, a gente sabe que empresas que têm compliance têm também processos complexos. Então, às vezes, a pessoa tem dúvida de como fazer aquilo, como tomar uma decisão dentro da conformidade. Às vezes, a normativa não está tão claro. E a área de compliance, ela é uma área aberta sempre, né, até pelo canal de denúncia também, que não é só um canal de denúncias, é um canal de sugestões, de perguntas, de dúvida, para orientar. Então, quem tem medo, às vezes, é porque não conhece de perto, porque a gente orienta de como fazer, às vezes, situações arriscadas, que o risco é alto, mas como fazer aquilo dentro de uma conformidade legal e ética. E essa conformidade, quando as empresas constroem essa conformidade e vão além do que a legislação dá, se um problema aparece, como, por exemplo, o que você citou, dá para ela mostrar para o governo, para os clientes, olha, eu segui todo o manual, tem todo esse processo, matriz de risco e tudo, mesmo assim aconteceu um problema, mas a minha parte eu estou fazendo. Preventiva, né? É preventiva, faz a parte preventiva. Ela consegue salvar a reputação dela, talvez, do que seria um estrago muito maior, caso não tenha. É mais ou menos por aí? E aí eu vou falar da minha experiência. Na verdade, nós não temos ali o compliance como um definidor, um aprovador, né? Eu costumo fazer exatamente esse comentário nas due diligence, nos resultados. O compliance aprovou, reprovou? Na verdade, o compliance apura. É uma situação que pode ser uma complicação para a empresa naquela parceria comercial e, na nossa governança, a área de riscos é chamada para também participar de uma decisão, né? E, ainda havendo a necessidade, o conselho de administração, dependendo da parceria que se busca, né, pode tomar a decisão final
sabedora do risco. Isso né? é bem importante ressaltar, né? Isso não é nosso peixe aqui, porque o compliance realmente deixar bem claro isso, né? Nós não aprovamos e nós a gente não tem esse poder, né? O nosso papel é mostrar o risco. Eu acho que é bom entender o seguinte, que a área de compliance falha quando ela falha em omitir, né, o conhecimento que ela tem daquele risco e não comunicar os dirigentes responsáveis por aquele risco. Então, muitas vezes a gente vê algumas empresas envolvidas em algum escândalo, mas cadê o compliance? Não quer dizer que o compliance foi inefetivo. Muitas vezes pode acontecer do compliance ter informado, ter dado ciência dos riscos e ainda assim a gestão quer assumir aquele risco. É o apetite ao risco da empresa e do gestor. Mas muitas vezes ele pode nem ter sido consultado, né, Misla? Daí da importância das normas internas, né? Dos gestores de área saberem para determinadas atividades que eles devem levar a conhecimento ou consultar a área de compliance sobre um aspecto reputacional ou de conformidade daquela companhia. Tem um caso assim, 30 segundos, um caso legal, assim, uma colega que é uma Chief Compliance Officer global de uma empresa, e ela informou numa reunião de diretoria o risco de certo negócio que eles iam fazer, e eles, não, mas a gente vai fazer mesmo assim e tal. Ela, então tá bom. Aí ela aqui, ó, tá aqui a informação, vocês assinam pra mim que vocês estão cientes. Ah, não, peraí. Aí deram Vou colocar meu nome? Aí deram um passo atrás, que ela quis só formalizar que eles estavam cientes. Deram um passo atrás, não fizeram a negociação foi feita por outra empresa, o risco ocorreu, e aí eles deram graças a Deus que o compliance estava lá. Na NATSEA, a gente, quando da tomada de decisões desse porte, que são tomadas no Comitê de Compliance, a gente registra em ata, né? Se há votos contrários, os registros são feitos também, e a decisão final, pela aprovação ou não de determinada parceria, né? De determinado cliente ou fornecedor. A gente só recomenda. Né? É a mãe, né? Que fala, eu avisei. A gente, de certa forma, né, Misla, assumiu um pouco o papel do jurídico, né? Vou consultar o jurídico, pode ou não pode? E não é isso, né? Na verdade, o compliance é um orientador, né? Não é um tomador da decisão, né? Que isso cabe aos gestores da companhia. Ao dono do risco. Você que acompanha a gente no áudio ou no vídeo, esse é o TSEA Talks, hoje falando sobre compliance muito além do canal de denúncias com Misma de Paula e Antônio Spínola, Chief Compliance Officers. E continuando o nosso papo, como fazer realmente as pessoas atuarem de forma ética? Aí o compliance ele tem a regra, a pessoa entrou na empresa. De quanto em quanto tempo tem que ser esse treinamento, essa busca realmente por ver se eles estão cumprindo isso? Eu acredito que as empresas que eu atuo, a gente coloca isso no onboard, né? Logo na entrada. Então, a gente já, no início, ali na primeira, você está mostrando a empresa para o colaborador que está chegando, você mostra minimamente o código de conduta, né? E as políticas internas. Onde estão as políticas internas? Como fazer, eu acho que o interessante, o ser humano, ele é muito movido por motivação, né? Então, você comunicar o risco dele não observar. Então, olha, existe aqui as regras, então a não observância disso pode gerar riscos para você. E você se responsabiliza por alguns riscos, principalmente quando você é gestor de algumas áreas, né? Eu acho que, complementando o que a Misma falou, né? No onboarding, que é o primeiro contato, mas no onboarding também, a TSEA registra que o novo colaborador recebeu a regra, compreendeu e não tem dúvidas, né? Porque lá na frente, na eventualidade de uma denúncia, onde, né, o objeto da denúncia seja o descumprimento de alguma norma, se isso não for feito, o denunciado pode alegar que desconhecia, né? Então, esse registro é importante. No nosso caso, o Código de Conduta e Ética ele é atualizado pelo menos bianualmente. Às vezes, há necessidade da gente fazer essa atualização anterior a esse período, então uma situação nova, a gente tem a proteção de dados, a lei específica, diversidade e inclusão, né, que é um outro pilar de compliance mais recente, então a necessidade dessa atualização para refletir essa mudança comportamental. Com relação ao os treinamentos de uma forma geral, de outros sentidos, o de assédios agora com a lei da CIPA mais A, que exige que ele seja feito anualmente. Então a gente segue esse regramento e não menos do que
anualmente a gente faz também dos outros E o treinamentos. detalhe importante que o Spinola falou é o seguinte, é o registro, né? Então, assim, as evidências de compliance são geralmente os registros que a gente tem. Então, para você conseguir implementar essa cultura, você orienta, explica, treina, mas coleta a assinatura no final. Porque aí a pessoa toma um pouco mais de consciência, né, do que ela está assinando. E esses dados coletados, esse trabalho que é feito, ele é todo depois divulgado de forma transparente, tanto para o mercado entender o que está sendo feito e para as pessoas que estão junto com a empresa continuarem vendo o resultado e trabalhando para construir esse prédio, né, essa construção ética dentro do negócio. Sim, algumas evidências de compliance, elas ficam mais restritas, né? Então, por exemplo, a questão de apuração de denúncias e tal. Mas os números a gente divulga, né? Os números é bom a gente divulgar. Então, a gente faz a divulgação dos números e a comunicação é um dos pilares, né? Então, a gente está aqui num podcast e isso aqui acontece também dentro, né, de outras empresas, de outros ambientes, justamente para comunicar. Então, essas informações de compliance, elas geram conteúdo, sim, de comunicação. Com restrições, a gente também faz publicar no relatório de sustentabilidade, né? Anualmente, de uma forma genérica também, em se tratando de investigações, a gente cita objetos também de forma genérica que envolvam pessoas, que envolvam patrimônio, segurança, né, do trabalho, mas sempre reportando. E o que eu percebo também, Danilo, nas investigações, eu sempre abro uma entrevista questionando se a pessoa tem conhecimento do programa de compliance, se fez treinamento, se tem dúvidas. Isso é uma forma que se soma aos treinamentos, as pílulas, né, de informação que normalmente se pratica, os comunicados, né, para cada vez imputar mais, né, o conhecimento das normas e da conformidade dentro da companhia. Quanto tempo a gente pode pensar numa construção de uma maturidade em compliance, né, de governança, para poder garantir uma boa reputação da empresa? Eu acho que varia muito do tamanho da empresa, né? Até por conta do compartilhamento dessa comunicação. E até do punch da empresa, né? Do quanto ela está interessada em investir nisso, né? E vai disponibilizar orçamento para isso também. Esse depende muito também da área de comunicação, né? Se a empresa tem uma área de comunicação mais madura, essa comunicação reflete a empresa toda. Então, mas assim, em média, a gente fala que um compliance consegue amadurecer por volta de um ano, não é? Acho que isso. Também, acho que... a gente pensando aí no selo Proética, né, que eles pedem evidências de um ano, existe um selo, né, que certifica empresas que buscam essa excelência no compliance, e assim, para você participar, menos de um ano você não consegue, porque você precisa de ter evidências de treinamentos que você tem anualmente. Então, se você implementou agora o compliance, fez treinamento há 3 meses atrás, você não tem esse um ano para evidenciar. Então, em média, aí um ano. Mas... É importante a manutenção mínimo, nos né? anos seguintes, né? Exatamente. Manutenção, senão vai ser ali uma foto, né? do momento. Do momento. E aí essa manutenção com modificações que vão aparecendo, né, do que vai acontecendo no próprio trabalho de compliance. E quanto tempo demora, por exemplo, para destruir o trabalho que é feito? Segundos. Dependendo, eu acho que o maior risco, eu penso, não sei se você concorda, o maior risco para um compliance, para uma empresa, é o risco reputacional. Então, isso a gente, né, independente de ter um compliance ou não, a gente sabe que a reputação você se constrói, né, a longo prazo. Mas em segundos, assim, numa mídia, você pode destruir a reputação de uma empresa inteira, ainda que não seja real. Né? Se for uma mídia negativa que não é verdadeira, é o que o Spinola falou. A informação correta depois não chega na mesma velocidade, né? Velocidade. Então você fica ali com aquela imagem ruim e depois as pessoas, principalmente no Brasil, não tem a cultura de averiguar se aquilo é verdade, né? Se aconteceu mesmo ou não. Fica com a notícia que foi dada nas grandes massas. Não, reputacional é fundamental, exatamente por esse aspecto. Quando se fala em proteção de dados, né? Tantos por cento do faturamento. Mas, na minha visão, o fato de uma empresa condenada ter que fazer registro no site dela de que ela violou e ela foi multada pela Lei Geral de Proteção de Dados, pela Agência Nacional, é muito mais grave. Né? Então, Ou seja, o ativo mais importante da empresa é a reputação dela, como ela constrói, como ela mantém isso. Valores e a reputação, aí, como ela mantém isso, né? Com os colaboradores também. Isso, que é o maior risco, é o maior retorno. Exatamente. Ok, muito obrigado pelo bate-papo. Quer deixar alguma mensagem sobre o compliance para tirar o medo pessoal?
Eu que agradeço aí o convite e a participação, né? Acreditem no compliance, né? Não é só porque todos estão fazendo é que é o correto. Muitas vezes essa não é a verdade, né? E você mesmo? Eu agradeço também a participação, uma honra aqui dividir a telinha aqui com o Espínola e entender, né, quem ainda não entende de compliance, geralmente a gente tem que ficar respondendo isso em rodas, né, mas o que você faz? Exato, é verdade, é verdade. Assista um podcast que vai entender um pouquinho, mas o compliance, ele realmente é mais legal e melhor estar ao lado do que sem, né, ele mitiga alguns riscos aí pessoais também, não só da empresa, né, das pessoas que trabalham na empresa, que a empresa é um CNPJ, né? Mas as pessoas que fazem a empresa. Então, o compliance, ele vem principalmente pelas pessoas que estão ali. Ok, muito obrigado. Você que está assistindo a gente ou ouvindo na sua plataforma de áudio favorita, esse é o Tisseia Talks, o podcast da Tisseia. Eu sou o Danilo Girundi, o seu host, e te vejo no próximo episódio. Até lá!